Star Wars! Essa é a icônica série cinematográfica americana criada pelo roteirista George Lucas e que marcou gerações, influenciou não apenas o cinema, mas também todo um universo de produções de desenhos animados, inclusive a marca registrada desses desenhos de batalhas em outros mundos, outros planetas, é He-Man. E teve também a corrida espacial de Zé Colmeia. É icônica e eu sou mega fã. E sou mega fã das 3 trilogias com 3 filmes, episódios cada, num total de 9 filmes. E a saga teve o lançamento galáctico do primeiro em 1977, sob o título original apenas Star Wars, que na verdade era o 4º da série e que foi renomeado como Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, definindo o início de um universo de ficção científica ambientado em uma outra galáxia também fictícia. Em linhas gerais, a trama narra a luta entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico, com a ajuda do jovem Luke Skywalker, para se tornar um cavaleiro Jedi, após o temível confronto contra o maior vilão da história do cinema e muito querido, Darth Vader. Então, vamos começar o nosso dedinho de prosa sobre essa galáctica série galacticamente incrível que tem livros em português lançados, camisas, bonecos e milhares de produtos de marketing sobre suas personagens absolutamente carismáticas. Chewbacca! Sobreviventes, eu como mega fã estou super empolgado para falar de Star Wars, essa franquia maravilhosa que narra a épica batalha estelar entre as forças do bem, representadas pelos Cavaleiros Jedi, que usam a força com F maiúsculo para manter a paz e o equilíbrio do universo, contra o mal, os Sith, que buscam o poder através do lado sombrio da força. Numa galáxia fictícia, um jovem aspirante a Cavaleiro Jedi se junta a uma princesa, a um contrabandista e a um mestre Jedi para juntos, essa é a fórmula mágica, enfrentarem o Império Galáctico e o seu sombrio líder. Tan, 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 tararam, tan, daram. Tan, dan, dan, tararam, tararam. George Lucas criou, ele imaginou, engendrou um universo complexo para Star Wars. Um rico enredo mitológico, filosófico e espiritual para tecer uma história de aventura, uma história de ação, uma história de fantasia irrigado por mitologias clássicas e diferentes culturas como a japonesa. Vejam bem, como os samurais, além de filmes dos gêneros faroeste e da ficção científica, muito populares nos anos de 1930 e 1940, como Flash Gordon. Como se não bastasse toda essa fórmula misturada, nessa extensa lista, ainda Lucas incorporou elementos da psicanálise e especialmente da narratologia do escritor Joseph Campbell sobre a teoria da jornada do herói ou o monomito, a partir de O Herói de Mil Faces, o livro de Campbell, e também da cultura de massa, referida muitas vezes pelo ex-professor de semiótica da Universidade de Bolonha, Umberto Eco. O filme foi lançado em um período de muitas agitações nos Estados Unidos nos anos 1970, marcados pela Guerra do Vietnã, graves escândalos políticos e uma sensação de desilusão entre as pessoas
com o governo e as instituições federais. Nesse turbilhão, Star Wars foi a válvula escapatória com visões otimistas e aventuras de heroísmo e esperança para um público sem perspectivas nenhumas, que se deixou encantar pela saga de Lucas de enredo do tipo luta entre o bem e o mal, a velha fórmula de sempre. E vocês devem se lembrar que naquela época, apenas 20 anos aproximadamente, 25 anos antes, apareceu o movimento da contracultura, lá no fim dos anos 1950, e ainda estava com as suas ondas a baterem no litoral dos anos 1970, com muitos jovens a consumirem livros, filmes, como Laranja Mecânica, que pusessem em xeque a autoridade por meio de heróis de resistência, exatamente a proposta de Guerra nas Estrelas. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o primeiro Cavaleiro Jedi, George, que nasceu em 14 de maio de 1944, em Modesto, Califórnia, Estados Unidos, numa família de classe média. Seus pais, George e Dorothy, eram donos de uma pequena loja de artigos de escritório, uma papelaria, e desejavam que o garoto continuasse os negócios da família. Mas esses não eram os planos definitivamente do rapaz, que já se sentia atraído por livros de aventura, ficção científica, espacial, mitologia de diversas culturas, que eram vendidos na papelaria, na loja de seus pais, como as aventuras, sobretudo, de países da Ásia, a japonesa em especial, além dos filmes de samurai de Akira Kurosawa, o famoso cineasta japonês. George também era fascinado por carros de corridas e aviões, até que um grave acidente automobilístico sofrido na época em que ainda estava no ensino médio mudaria totalmente o curso da sua história pessoal e da história da sétima arte. Mas claro que ele não sabia disso, nem imaginava sobre isso. E como tinha que ficar muito tempo em casa em recuperação, o rapaz passava horas e horas e horas e horas a assistir filmes, desde comédias de Jerry Lewis à ficção científica. Mas, certa vez, alguma produção dessas que ele assistia fez um clique em sua mente, despertou-lhe a atenção para a liberdade da linguagem narrativa empregada no filme, que ele comparou com as das histórias em quadrinho, e isso começava a forjar seus pensamentos artísticos. Então, assim que ele se recuperou, George decidiu aplicar para a Universidade do Sul da Califórnia, USC, onde cursou uma faculdade referência internacional em cinema. Em diversos trabalhos acadêmicos, o jovem imaginava e roteirizava experimentações em curtas-metragens e criou uma técnica visual totalmente inovadora que impressionou seus professores. Essas técnicas que ele ampliou depois seriam, no futuro de uma galáxia bem distante, usadas em seus filmes. Lá pelo fim dos anos 1960, George já tinha iniciado na indústria cinematográfica, com participação em algumas produções de outros diretores, quando começou a despontar com o seu curta-metragem de ficção científica chamado THX 1138, que nos anos seguintes o desenvolveu em seu primeiro longa-metragem como diretor. Naquela mesma época, conheceu uma produtora de cinema chamada Marcia Lou Griffin, com quem havia trabalhado nos projetos iniciais, na verdade os rascunhos, daquela que viria a ser a sua opus magna, Star Wars. Em 1969, o rapaz se casou com a produtora,
adotou uma garota chamada Amanda e se divorciou em 1983. Anos depois, solteiro, George Lucas adotou mais duas crianças, Katie e Jet. E em 2013 casou-se com a empresária Melody Hobson, com quem teve a quarta filha, Everest, nascida através de barriga de aluguel. Em 1973, George lançou um filme semi-autobiográfico inspirado em sua juventude, tão elogiado pela crítica que cristalizou seu nome como uma nova lente do cinema. Através do sucesso financeiro desse filme, George Lucas conseguiu aportes para seu mais ambicioso projeto. Uma aventura épica espacial que, além de mudar o curso de toda a história, ditaria novos contornos na história do cinema. Star Wars. Finalmente, em 1977, chegou a vez de as naves estelares de Star Wars, na época ainda sem o sobrenome Episódio 4, Uma Nova Esperança, decolarem, levando George Lucas a bordo para a galáxia dos diretores mais conceituados de Hollywood e pai dos efeitos especiais que revolucionariam Hollywood. O voo seguinte de Lucas foi fundar uma empresa de efeitos visuais para o cinema, a Industrial Light and Magic, de nome bem sugestivo, e seu próprio estúdio, a Lucasfilm, pela qual criou uma icônica série de filmes iniciada com... Vocês têm ideia? Indiana Jones, com o filme maravilhoso Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, lá em 1981. E o mega sucesso E.T., o extraterrestre, de 1982. Dois projetos em parceria com seu amigo Steven Spielberg. Ambos os artistas revolucionaram a forma, eles reinventaram a forma de a indústria cinematográfica trabalhar merchandising, tecnologia e o próprio cinema. Apesar de jamais ter atravessado a linha dos vencedores da cobiçada estatueta dourada de Hollywood, George Lucas sempre teve o conjunto de sua obra referido como um dos capítulos mais galácticos da história do cinema, reverenciado como um dos diretores e produtores mais cultuados por novos cineastas. Uma lenda viva que, mesmo após ter vendido a George Lucas para a Disney em 2012 e se afastar do mainstream, ainda tem o seu feixe de sabre, seu feixe de sabre a iluminar novos projetos relacionados ao universo de Star Wars. Sobreviventes. Star Wars foi lançado em 1977 nos Estados Unidos e disso sabemos. Viviam naquele ano, o país, uma profunda desconfiança e decepção com o governo. As pessoas passavam por isso, principalmente por causa da repercussão do escândalo Watergate em 1972, que culminou com a renúncia do então presidente Richard Nixon, 2 anos depois. O cenário também estava conturbado pela Guerra do Vietnã, que durou 20 anos, de 1955 a 1975, uma traumática experiência tanto para os militares quanto para a sociedade americana, que deixou um sabor amargo de fracasso e pela forma como o conflito terminou, uma das maiores derrotas da história militar dos Estados Unidos, até hoje uma bomba de napalm a queimar na mente dos americanos. Aqueles tensos anos, tensos também, viram diversos movimentos culturais de capital importância, como a contracultura, com seus slogans e cartazes sobre ideias de liberdade, paz e amor, e Stop the War,
as pessoas ouviam músicas de temas sombrios e pessimistas, como as dos ingleses do Black Sabbath, vociferadas por Ozzy Osbourne. As pessoas assistiam a filmes hoje cultos, como Taxi Driver e Apocalypse Now, a narrar a ácida visão de mundo belicista, que se opunha exatamente ao sonho otimista e heróico que transcendia em Star Wars. Na realidade, uma guinada de 180 graus propostas por George Lucas. E ainda assim, havia os avanços tecnológicos inaugurando a era da corrida espacial, estrela mais brilhante da constelação da ficção científica de exploração do espaço sideral, que fascinou meio mundo com a questionável chegada do homem à Lua em 1969. Fosse produção de Hollywood ou da NASA, toda essa audiência foi fonte para George Lucas criar sua mitologia espacial sob efeitos especiais. Os estúdios de cinema exploravam novos filões de entretenimento, e ainda que os cassinos estivessem no estado vizinho de Nevada, eles apostavam todas as suas fichas em grandes e ambiciosas produções, como Tubarão de 1975, que abocanhou o conceito de blockbuster, filmes com enormes filas de espectadores, geralmente durante as férias de verão, e que geravam altos cifrões. A saga começa na Batalha Galáctica de Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, falando da aliança do jovem Luke Skywalker com a princesa Leia, do contrabandista Han Solo e do mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, para enfrentar o Império Galáctico e o seu líder sombrio, Darth Vader. No início do filme, as icônicas letras do texto, vocês se lembram desses textos em sinopse, que sobem a narrar uma guerra. A Aliança Rebelde luta contra o Império Galáctico, governado pelo cruel Imperador Palpatine, e Darth Vader, uma espécie de primeiro-ministro do Imperador. A princesa Leia Organa envia os planos de uma poderosa estação espacial, a Estrela da Morte, para o droide R2-D2, que imediatamente parte em missão secreta para o planeta desértico Tatooine, onde mora com os tios um jovem que sonha em ir para a Academia Imperial e se tornar piloto, Luke Skywalker. E é exatamente neste momento, quando o rapaz encontra R2-D2 e o droide C3PO, que se inicia a sua jornada. Ele foi convocado pela Aliança Rebelde. Luke encontra o velho Ben Kenobi, que na verdade é Obi-Wan Kenobi, e fala ter sido um Jedi. Revela ao rapaz ter sido um cavaleiro Jedi, explicando-lhe a importância dos cavaleiros Jedi e da força mística chamada Força, pela qual o Jedi mantém o equilíbrio entre o bem e o mal. Obi-Wan Kenobi faz uma revelação também muito importante. Luke é filho de Anakin Skywalker, que era um Jedi antes de se bandear para o lado sombrio da força e se tornar isso mesmo, Darth Vader. A missão de Luke é ajudar a destruir a Estrela da Morte e impedir que o Império domine toda a galáxia. Então, com a ajuda de Obi-Wan e de seus aliados, o contrabandista Han Solo e o seu copiloto, o fabuloso Chewbacca, e os droids R2-D2 e C3PO, Luke voa
para Alderaan, a capital da galáxia, para entregar os planos roubados da Estrela da Morte. Só que nada será fácil. Claro, os 6, depois de capturados pela nave imperial, são resgatados por Han Solo a bordo da nave Millennium Falcon. Porém, ao se aproximarem de Alderaan, veem o planeta destruído pela Estrela da Morte. Sem ter o que fazer, eles retornam para a estação espacial do Império. Durante a tentativa de resgatar Leia, Luke e seus amigos são capturados pelo Império e levados à Estrela da Morte. Nesse instante, Skywalker enfrenta um grande dilema. E qual será esse dilema? Só digo que todos conseguem escapar. Depois da fuga, finalmente Luke começa a entender o que realmente significa ser um Cavaleiro Jedi. Ele aprende não só a usar, mas também como empregar a força para se conectar com o universo e realizar feitos extraordinários. Só que, tem mais um só que, o dramático conflito interno de Luke aumenta exponencialmente ao sentir que seu destino está ligado a seu pai, Anakin Skywalker, que agora é Darth Vader. Vendo que o confronto final será absolutamente inevitável, Obi-Wan Kenobi planeja enfrentar ele mesmo, o vilão Darth Vader, na Estrela da Morte, para que Luke tenha a chance de destruir a estação. Luke segue todas as orientações de Obi-Wan e parte em rumo à batalha decisiva, a batalha final, usando sua habilidade com a força para atingir o calcanhar de Aquiles da estação e acabar com ela de uma vez por todas. A vitória contra o Império tanto marca o início da jornada de Luke como um Cavaleiro Jedi, quanto o faz entender que o seu papel em um conflito ainda maior está por vir. O filme episódio termina com a celebração da vitória da Aliança Rebelde, Luke, Han e Leia. Mas, mesmo com a destruição da Estrela da Morte, o Império ainda é uma ameaça. Será que Luke estará preparado para o próximo desafio? Ainda tem mais 8 episódios, filme para a gente assistir. Sobreviventes. Quando entrou em órbita num halo de mitologia, ficção e fantasia, Star Wars vestiu-se imediatamente de Cavaleiro Jedi do fenômeno cultural. Nas portas das salas do mundo todo eram vistas filas gigantescas de pessoas que entraram cinéfilos e saíram se sentindo verdadeiros Cavaleiros Jedi. E eram tantas pessoas querendo entrar nas salas que as projeções mal terminavam e já começava na sessão seguinte, sem mesmo pausa entre uma sessão e outra, e em muitas salas nem havia tempo para fazer a limpeza das salas de projeção. Um dos maiores sucessos de bilheteria da história de Hollywood, o filme conquistou cósmicos elogios do público e da crítica por seu enredo, seus efeitos especiais, suas personagens cativantes, sejam do mal ou do bem, e novas tecnologias de som. E além disso tudo, sem querer, Lucas inaugurou a era dos blockbusters modernos, fazendo decolar a indústria do entretenimento, do marketing e de produtos licenciados de uma franquia muito bem sucedida em termos mundiais, com vários episódios sequenciais, séries, livros, inclusive livros em português, revistas espaciais, quer dizer, especiais, revistas especiais, álbuns de figurinhas, histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas, brinquedos, roupas, acessórios, fantasias, jogos e videogames e um universo infinito de itens de coleção que descobriu um filão
para desenvolver uma tradição de marketing a ser seguida por outras franquias. Star Wars redefiniu o gênero de ficção científica para o cinema numa trilha de estrelas da galáxia das curiosidades. Quando em cartaz, Star Wars não tinha o subtítulo Episódio 4, Uma Nova Esperança, que George Lucas, depois do sucesso do filme, se empolgou em criar uma trilogia. Mas ele se empolgou tanto que não parou em uma só trilogia. Lucas criou uma verdadeira saga para Star Wars. 3 trilogias principais, filmes, spin-offs e desenhos animados. Então, anotem aí na ordem de lançamento. E por falar nisso, geralmente quando estou a conversar sobre Star Wars com um outro Cavaleiro Jedi ou alguém que me pergunta sobre qual a melhor ordem para entrar no universo galáctico, eu prefiro a ordem de lançamento. Então, a que eu vou citar agora, falar para vocês, dar dica, se vocês vão começar a assistir, vejam pela ordem de lançamento. Então, a trilogia original tem Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, o episódio 5, O Império Contra-Ataca, e Star Wars, o episódio 6, O Retorno de Jedi, de 1977, 80 e 83. Uma nova trilogia entre 1999 e 2005 começam com o episódio 1, A Ameaça Fantasma, o episódio 2, O Ataque dos Clones, e o episódio 3, A Vingança dos Sith. E a trilogia sequencial, lançada entre 2015 e 2019, que começa com o episódio 7, O Despertar da Força, o episódio 8, Os Últimos Jedi, e o episódio 9, A Ascensão de Skywalker. E também tem os filmes spin-off, Rogue One, uma história de Star Wars, de 2016, e Solo, também uma história de Star Wars de 2018. Agora, as curiosidades mais interessantes têm a ver com Darth Vader. A começar pelo seu nome, que tem uma origem bem sagaz. Darth vem da palavra inglesa dark, que significa escuro. E Vader vem de fada, pai em alemão, só que com V. A união dessas duas palavras criou uma sonoridade muito forte, muito gostosa, muito interessante para Pai Sombrio. E ainda sobre ele, o som da respiração do vilãozão apareceu quando um engenheiro de som usou um regulador de respirador para gravar o barulho, que se tornou um dos efeitos sonoros mais icônicos do cinema. Vejam só! O universo de Star Wars se expandiu para além das galáxias dos livros. Como eu já falei, há traduções em português. Também os quadrinhos, álbuns de figurinhas, videogames, séries animadas, de tal forma que criou a rica mitologia de Star Wars, que não é só um filme, é um típico fenômeno da cultura de massa que, como Humberto Eco nos ensina, adentra e aporta em todos os momentos da própria vida humana, presente em conversas, em outras linguagens de mídia e expressões artísticas. Há inúmeras citações e referências diretas à saga, como as frases que a força esteja com você e eu sou o seu pai, que se tornaram parte do vocabulário cotidiano popular nas ruas, parques, escolas, com os fãs-clubes também, na linguagem moderna, contemporânea, fandoms de Star Wars, a divulgarem e serem leais, um dos mais leais e dedicados no mundo do entretenimento. Eles organizam a feira mais famosa da galáxia, a Star Wars Celebrations, onde fãs se reúnem para ver itens
raríssimos, ou criados por alguém, ou da própria indústria, de quando foi filmado, rodado o filme, ou lançamento de produtos licenciados como livros, filmes e outros objetos colecionáveis. Todos os anos são realizados incríveis eventos de cosplay em várias partes do mundo, em todos os dias 4 de maio de todos os anos. E por que 4 de maio? A Star Wars Day, May the 4th be with you. O trocadilho em referência à data do evento e à famosa frase em inglês May the 4th be with you. Um significa que a força esteja com você, e o outro que soa muito parecido com May the 4th be with you. Ou seja, maio 4 esteja com vocês. A saga de Luke Skywalker e de seus amigos rebeldes é tão relevante na história da sétima arte que já produziram diversas paródias e homenagens em filmes e programas de TV, como a série de filmes Spaceballs, de 1987, e episódios de Family Guy. E não poderiam ficar de fora dessa galáxia. The Simpsons também tem vários episódios com referências ao universo de Star Wars. E por falar no universo de Star Wars, ele também se expandiu para as animações de TV, como Star Wars A Guerra dos Clones, de 2008 a 20, sobre os eventos entre o ataque dos clones e a vingança dos Sith ocorridas nesse período. Star Wars Rebeldes, de 2014 a 18, ambientada após a queda da República, com novos heróis enfrentando o Império. Star Wars Resistance, de 2018 a 20, sobre a resistência contra o Primeiro Império. E as séries Live Action The Mandalorian, de 2019, ainda em produção, sobre a jornada de um caçador de recompensas mandaloriano após a queda do Império. O livro de Boba Fett, que foi de 2021 a 2022, derivada de The Mandalorian, sobre as ações do famoso caçador de recompensas. Ahsoka, de 2023, sobre o ex-aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, que está em A Guerra dos Clones. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa. Passou rápido sobre Star Wars, passou veloz, na velocidade da luz. Que voou para além do cinema, fundou uma era na cultura e na indústria do entretenimento. A saga foi produzida quando o mundo estava literalmente vivendo um clima de desencanto e ceticismo por causa das guerras frias e das guerras quentes. Star Wars, com sua narrativa simples, a apresentar a fórmula ancestral do bem contra o mal, batalhas épicas entre personagens heróicas e vilãs numa aventura intergaláctica, é o filme saga que devolveu o brilho a valores como coragem, amizade e fé. Resgatou o otimismo, além de ter criado um universo paralelo, completamente inédito e fantasticamente interplanetário, incrementado pelos efeitos especiais. Um verdadeiro cavaleiro da história cultural dos Estados Unidos e internacional, sendo uma força da cultura de massa, com um impacto meteórico em várias gerações por várias décadas. A febre Skywalker é tão formidável que basta soarem as trombetas para algum lançamento da franquia que imediatamente se percebe o renascente entusiasmo pelo universo mitológico criado pelo Cavaleiro Jedi George Lucas, o número 1, para logo a seguir
estrearem em prateleiras dos mercados internacionais mais produtos licenciados da franquia. De fato, um universo expandido em películas, livros e objetos colecionáveis. A saga Star Wars, que aborda a vida de um aprendiz a cavaleiro Jedi, influenciou outras produções na época e ainda continua sendo uma referência cultural de estratosférico, galáctico quilate, no que diz respeito à cultura de massa, com suas personagens anti-heróis envoltas em temas relacionados à moralidade, à lealdade, à fraternidade, à família, a poder e a eterna batalha entre o mal e o bem. Como vemos em cada filme episódio, os conflitos de personagens centrais como Luke Skywalker, que tenta equilibrar seu desejo de ser um digno cavaleiro Jedi com as dramáticas realidades de sua própria vida em ser filho do maior inimigo da Aliança Rebelde, o sombrio vilão Darth Vader. O sucesso de Star Wars está também em ser construído em torno de reviravoltas dramáticas, traições e tragédias alinhavadas aos contextos históricos do reino humanos. A época da produção e que tanto contribuíram para o tom sombrio, complexo, mas fantástico, que culminou na maior referência da história do cinema, que, a meu ver, inaugura o gênero da ficção científica de fantasia. Que gênero absolutamente interessante. Star Wars foi e até hoje é uma incrível referência de público, com uma legião de fãs Jedi ao redor do mundo a se relacionar com personagens intricadas e problemáticas, os anti-heróis. Pois afinal de contas, no mundo nunca houve heróis de fato, e sim valores humanos universais, a natureza da existência, o sentido da vida e a complexidade das relações humanas. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. E que a força esteja com vocês. Forte abraço, valeu!